Mas e sobre o dimensionamento? Aquelas temidas contas, não existe no projeto de esgoto? Pergunta muito interessante a que a Karina fez. Quando a gente fala sobre projeto, a maioria dos profissionais, Karina, dá logo aquele medo, aquele baque, meu Deus do céu. Quais são as contas? Quais as planilhas? Bate logo um desespero. O cara quer uma fórmula pronta e uma planilha, onde ele bota o nome e sai com o projeto desenhado. Infelizmente, as pessoas têm essa cultura de planilha pronta e não entendem o que diz a norma e como fazer essa concepção e dimensionamento. E aí eu tenho que dizer o seguinte, diferente do projeto de água fria, onde eu tenho aí que estar monitorando vazão, monitorando pressão, a velocidade, perda de carga com contas enormes, apesar de que a gente tem softwares para isso, mas as contas em relação à teoria são muito grandes, no projeto de esgoto é simplificado. É basicamente tabelas. Através de tabelas, Karina, eu consigo fazer todo o dimensionamento de um projeto de uma casa ou um prédio até, tá certo? Tudo que eu tenho que ter é o conhecimento da NBR, saber qual a melhor forma de trazer esse projeto, de conceber, e aí depois vira brincadeira de criança. Tabela, dimensionamento, tabela, dimensionamento, tabela e dimensionamento, tá certo? O esgoto ele tem essa peculiaridade que é a dificuldade do traçado, dificuldade da destinação final. Mas em relação a isso, você só precisa de uma metodologia comprovada que você projeta muito rápido. Então vamos lá, você podia dar um exemplo prático pra gente? Eu vou pro flipchart aqui só para mostrar para vocês rapidinho, tá bom? Então, olha, presta atenção, Karina, quando eu estou tratando da NBR 8160, tá certo? Que é a NBR que trata sobre as instalações prediais de esgoto, a destinação, tá certo? Para onde vai os efluentes, para onde vai os dejetos da minha casa ou do meu prédio, eu tenho que entender que ela tem uma tabela chamada tabela 3. Essa tabela é uma tabela mágica, pessoal. Nela eu tenho tanto os aparelhos sanitários, o que é o aparelho sanitário? É todo o aparelho que recebe, o aparelho de utilização. Por exemplo, eu tenho o chuveiro é o meu aparelho, tá certo? É o meu dispositivo, tá certo? Já o ramal de descarga dele é o ralo, tá certo? Então, o chuveiro tem a utilidade para o ralo, tá certo? Então, esse aqui são os aparelhos sanitários. Na tabela, ela tem o aparelho, ele me dá o diâmetro mínimo necessário por norma e me dá outra unidade, que é UHC, Unidade Hunter de Contribuição. Isso aí a gente utiliza, é um coeficiente que ele aplica para cada aparelho. Vamos lá. Tratando da tabela número 3, o que é que ela me traz? Ela me traz primeiro o aparelho sanitário, tá certo? O ramal de descarga, o aparelho sanitário que está sendo utilizado. Segundo, ela me dá o quê? O diâmetro mínimo a ser utilizado, ou seja, se eu tenho uma bacia sanitária, o diâmetro de esgoto que vai sair dela para a minha fossa séptica, para o consumidor, para a minha destinação final, vai ser o quê? Um tubo de 100 milímetros, tá certo? Essa tabela também, ela me dá uma coisa chamada Unidade Hunter de Contribuição, UHC, que é um coeficiente que ele coloca, Karina, para cada equipamento desse, de acordo com o peso, tá certo? De acordo com a quantidade de dejetos que ela vai receber. Por exemplo, a bacia sanitária, eu vou botar de outra cor aqui para destacar, ela tem 6 unidades Hunter de contribuição, tá certo? Ela tem 6 unidades Hunter de contribuição. O meu chuveiro, ele tem 2 unidades Hunter de contribuição. O meu lavatório, ele tem 1. Como assim, Felipe? Veja só. A bacia sanitária vai ter o que? Mais sólidos, provavelmente, do que um lavatório de banheiro. Faz sentido? Já o meu chuveiro, por que o meu chuveiro dá mais do que o lavatório? Cabelo. Todo mundo sabe que mulher enche o ralo de cabelo. Tá? Cai muito cabelo, então tem sólido. Então eu tenho essas unidades Hunter de contribuição que é para quando eu quiser associar. Olha, como assim? Se eu tenho aqui uma bacia sanitária que é um aparelho, tá certo? É um aparelho. Eu tenho um chuveiro, que é outro aparelho sanitário, outro ramal de descarga, e eu vou associar com um lavatório, eu vou somar essas unidades Hunters, que vão dar aqui 9 unidades, e vou para uma outra tabela, Karina, que já me diz, olha, de X a X você vai utilizar tal diâmetro. Ou seja, eu não tenho que fazer contas macabras, é só somar praticamente. Então, vamos lá. Outro detalhe importante é um macete. Basicamente, toda residência, o meu ramal, a tubulação, o diâmetro máximo dela vai ser 100 milímetros, cara. Até hoje eu nunca fiz nenhuma residência onde eu precisasse colocar um esgoto maior do que 100 milímetros. Então, sempre você vai pegar o da bacia sanitária e jogar para ele, porque o da bacia vai ser suficiente. Tudo bem? Então, o diâmetro nominal guia para um projeto de esgoto na destinação final, geralmente, tá? Existem exceções, no geral, para residências, prédios de pequeno porte, vai ser de 100 milímetros, tá bom? Outro detalhe importante é que nunca eu vou poder diminuir o diâmetro de esgoto. Eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com um chuveiro
saindo com um diâmetro de 40, depois diminuir para um diâmetro menor. Não pode, é sempre para o maior, tá certo? E em forma alguma eu posso utilizar um diâmetro menor para levar o da bacia sanitária. Vai ser sempre 100 milímetros, tudo certo? Então, ó, tabela 3 é uma mãe, tá certo? É muito simples. Tabela vai ter o quê? O aparelho sanitário, tá certo? O ramal de descarga, o aparelho dela. A unidade Hunter de contribuição, que é para quando eu for somar mais de um aparelho, ou soma as unidades, eu vou pegar outra tabelinha da norma e dimensionar. Geralmente você vai manter o maior. Se eu somei esses três aqui, qual é o que é o maior diâmetro? De 100, então vou manter o de 100. Geralmente, mais uma vez estou repetindo aqui para não entenderem errado. Geralmente, você tem que fazer as contas e confirmar, tudo bem? E, por final, o diâmetro mínimo, ou seja, se eu estou tratando aqui, gente, com um banheiro, eu tenho um vaso sanitário, diâmetro de 100 milímetros. Se eu tenho um lavatório, 40 milímetros. Se eu tenho um chuveiro, tá? 40 milímetros, por norma. Mas olha só, eu coloquei aqui, ó, esse asterisco. Quando eu estou tratando com diâmetro, aqui é o mínimo que eu posso utilizar. Se eu quiser, eu posso trabalhar com folga, eu posso trabalhar a mais, eu não posso trabalhar com menos, tá certo? Eu não posso diminuir. Vamos lá, lembra que eu acabei de falar que mulher tem muito cabelo? Quanto menor o diâmetro, mais vai acumular esse cabelo e mais rápido vai encher. Se eu, em vez de utilizar o de 40, aumento para o de 50 milímetros no chuveiro, ótimo, perfeito, eu dei folga, eu trabalho com a maior facilidade, tá bom? Então, eu botei chuveiro como observação só para lembrar, eu posso trabalhar com um diâmetro a mais, não posso trabalhar com um diâmetro menor. E aí, nessa mesma tabela, eu vou ter outras coisas como pia, máquina de lavar, enfim. Você vai ter aí, para cada aparelho, tá certo? Diâmetro mínimo e a unidade de Hunter de contribuição. Quando eu tiver um aparelho que não é relacionado, também tem outra tabela onde eu vou pegar a quantidade de unidade e dizer qual o diâmetro daquele dispositivo, daquele esgoto, digamos assim.